Tô aqui do lado Ok, do já doutor tá Luiz. certo. Deu certo? Olá pessoal, boa noite. Desculpe um atraso. Nós estávamos aqui aguardando a Lígia, que estava vindo aqui para a clínica, mas teve um acidente grave aqui, parece que na Washington Luiz, o trânsito está parado. Nós vamos conversar aqui, que é o nosso convidado especial, né, para participar dessa live hoje, sobre o assunto infertilidade masculina. Tá vendo aí, Rui? Tô, ok. Tudo bem? Tudo. Muito bem. O Rui é um colega nosso de profissão, urologista, andrologista, tem mestrado, doutorado, é professor aqui da Unilago, chefe do Departamento de Urologia da Beneficência Portuguesa e colaborador aqui do Centro de Reprodução Humana toda vez que a gente tem procedimentos no homem de coleta de espermatozoide, punção, biópsia. O Rui é um dos que mais frequentemente vem aqui e que é um entusiasta do assunto, né? Por que esse tema infertilidade masculina? Porque hoje metade dos problemas está no homem e metade está na mulher. Acabou aquela história do que o problema era na mulher sempre. Hoje a gente sabe que aproximadamente 40% dos problemas de dificuldade para engravidar está na mulher, 40% no homem e 20% em ambos. E aí hoje a gente vai estar falando nesse assunto. Houve um grande avanço na reprodução assistida em 1992, quando Palermo descobriu uma maneira de entrar no óvulo com uma microagulha, sem lesar o fuso, sem lesar a região onde estavam os cromossomos, e obteve, então, a formação de um embrião e gravidez. Isso deu um novo horizonte àqueles casos de indivíduos que tinham uma grave diminuição na produção de espermatozoide, quantidade, né, e qualidade, e o salto foi muito grande. Mas é importante a gente dizer aqui, o Rui vai falar, eu vou moderar e vou perguntando para você, Rui, o que a gente pode fazer do simples até os casos mais graves, né? Toda vez que a gente investiga o casal. E na parte masculina, vou começar perguntando para você como que é a investigação básica que você faz no homem, né? E depois eu vou fazendo algumas perguntas de dúvidas de casais que estão aqui para você e eu ir respondendo, tá bom? E vamos torcer para a Lígia chegar a tempo para falar da parte do laboratório. Laboratório, ok. Agradecemos o convite, Edilberto, é uma iniciativa muito importante, informar a população, né? O papel do CRH. Então, uma coisa que você falou inicialmente, é muito importante isso, porque às vezes o homem, com a sua atitude machista, acha que a culpa é da mulher, né? Ele não divide o casal. Pode ser o problema masculino, pode ser o problema feminino, ou pode ser ambos terem problema na gênese, na causa dessa infertilidade do casal, né? Primeira coisa é que a gente classifica o termo infertilidade como uma ausência de gestação num período de 1 ano sem uso de método anticoncepcional. Quer dizer, 1 ano tendo as relações sexuais periódicas, isso é importante, porque às vezes ele também pega no consultório o casal que o marido é representante, ele a vê uma vez por mês, entendeu? E coincidentemente, às vezes não é no período fértil dela, e aí é mais difícil a fertilização do casal, né? A fertilização da mulher e a gestação no casal. Você me perguntou como é que é o básico do homem. Eu acho que o básico, em medicina, a gente divide em história, exame físico e exames complementares. A história é muito importante, tá? Porque às vezes a gente pega uma coisa simples, por exemplo, o uso de anabolizantes. É muito comum nos jovens, né? O uso dos remédios para bombar nas academias, para ficar bonitão, gostosão, né? Mas isso tem o seu preço, pode ter o seu preço no futuro de um possível casal. Então, é importante a história, ver as doenças pregressas que o homem teve. Teve cachumba. Quando teve cachumba, desceu, que a gente brinca, né? Quer dizer, teve uma orquite pós-cachumba, uma inflamação do testículo. O uso de drogas, que hoje é
infelizmente está muito em moda, mas as drogas, tanto as drogas mais simples como maconha, até mais complexas como cocaína, crack, influenciam e muito no padrão de fertilidade masculina. Então, isso é importante. História. A gente só, às vezes, conversando, a gente consegue descobrir a gênese, a causa disso. Depois, além do uso de medicações, dietas em excesso, determinadas patologias como diabetes, hipertensão, problemas de tireoide, tudo isso pode influenciar no que a gente chama de espermatogênese, que é na gênese do espermatozoide. Como é que o espermatozoide se forma? Se ele é perfeito, se ele tem dificuldade de movimentação, se ele tem dificuldade para a fertilização. Existem testes específicos para isso. Então, história, exame físico e depois exames complementares. O exame físico, uma das coisas mais básicas é examinar o homem, olhar os testículos, são do mesmo tamanho. Ele teve, por exemplo, uma patologia que é uma das grandes responsáveis por infertilidade, ele teve criptorquidia, quer dizer, o testículo não descido na infância, o testículo que não está no escroto. Ô, Rui, nesse ponto aí da criptorquidia, geralmente é o pediatra que observa isso lá no início. Normalmente. Então, não é difícil a criancinha passar pelo urologista. Os pediatras que nos encaminham. Isso. E quanto mais rápido operar, melhor, né, Rui? Porque quanto mais tempo esse testículo fica lá, pior. Não é isso? No final do nosso bate-papo, vou tentar passar para vocês, para os nossos ouvintes, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia em relação à infertilidade masculina. Essa é uma delas. Tem que operar a criança antes de 1 ano de vida. Tá? Por quê? Porque se você deixar isso piorar, 2 coisas. Altera a formação de espermatozoides do menino possível adolescente e homem, e pode estar associada com câncer de testículo, porque o testículo está com uma temperatura alterada, intraabdominal, então a gente também tem que ficar de olho nisso. Falando em câncer de testículo, recentemente o Edilberto, numa avaliação de um paciente com dificuldade de fertilização do casal, ele pediu o exame, você vejam só, o papel do ginecologista que mexe com isso. Ele pediu o exame, pediu um espermograma, estava alterado, ele pediu um ultrassom para ver tamanho testicular, ver se tem varicocele ou não. Varicocele é 1/3 dos homens, os homens inférteis têm varicocele. É a principal causa. Isso. Tá? Rui, então, aproveitar aqui e falar que as mulheres têm o hábito de ir no ginecologista quando começam a menstruar por cólica, por sangramento. O homem não tem o hábito de ir no urologista. Era preciso orientar esses adolescentes a irem no urologista para serem examinados, para fazer um espermograma, para fazer um ultrassom testicular, porque muita varicocele que você pega jovem, tratado, evita que dê uma alteração grave dos espermatozoides lá na frente, não é mesmo? Com certeza. A gente, até um tempo atrás, a gente tinha a mentalidade, vamos no médico se tivermos problemas. Tem dor, apareceu uma verruguinha, apareceu alguma coisa, então vai no médico. Não é isso. Existe hoje a medicina, ela deixou de ser curativa para ser preventiva. Então, a gente, principalmente no adolescente, vai lá dar uma olhada, deixa o Dr. Rui aqui palpar o testículo, ou outro urologista palpar o testículo, ver o pênis, conversar sobre a atividade sexual, masturba, não masturba, expõe bem a glande, tem dor quando não expõe. E o testículo, nesse caso da varicocele, se a gente já vê uma alteração, pede um ultrassom escrotal. Se ele já teve atividade sexual, ele vai colher um espermograma para a gente ver como é que está isso aí em relação à fertilidade, ou a um possível problema de fertilidade. E uma outra coisa, além do adolescente, que às vezes não é muito comum, mas a gente vê no nosso consultório, a gente fica chateado com isso, é o casal em que o homem não fez o pré-nupcial dele. Antes dele casar, ele deveria fazer alguns exames básicos, ultrassom de abdômen, que é um exame tranquilo, fazer seu espermograma, fazer os exames de doenças sexualmente transmissíveis. E isso, às vezes, ele não faz. Então, ele vai no consultório casado e com dificuldade de fertilidade. A gente vai fazer o espermograma, tem alteração.
Então, isso aí é uma surpresa para a mulher, é uma surpresa para o casal, tem que ser discutido, tem que ser conversado. No caso da varicocele, que é a principal causa, como você mencionou, tem uma pergunta aqui de um marido, que ele tinha varicocele, foi operado e não obteve melhora na qualidade e na quantidade. Então, a pergunta que eu te faço, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, quais seriam as indicações da cirurgia de varicocele que nós sabemos que não é garantido que vá funcionar em termos de melhora da qualidade e quantidade de espermatozoide? A varicocele é mais comum do lado esquerdo, por causa de um fator anatômico de drenagem, mas pode acontecer bilateral. Basicamente, é obrigatório ser operado se tiver alteração de tamanho testicular. Tá? Se um testículo tem tamanho, tem diminuição de tamanho e tem varicocele daquele lado, é obrigatório ser operado. A varicocele é que nem, por exemplo, uma hérnia, é que nem uma hemorroida. A partir do que você tem o diagnóstico, quase que fica implícito que, em um momento da vida, você vai ter que operar. O que eu converso muito com os meus pacientes é que o padrão espermático, o exame de esperma, a análise que é feita, você vai dar uma nota para mobilidade, para número de espermatozoides, para tudo. Essa alteração da varicocele, que às vezes é muito em mobilidade do espermatozoide e em formas anômalas, né, formas diferentes do espermatozoide, que vão dificultar a fertilização, a mobilidade desse espermatozoide, eu falo para o paciente assim, se você não operar a sua varicocele, com toda certeza, o ano que vem, o seu padrão espermático vai estar pior do que esse ano. Entendeu? Agora, a cirurgia, como mencionou o paciente, o ouvinte, você tem que ligar veinha por veinha. A melhor cirurgia para você fazer isso é com microscópio, a microcirurgia da varicocele. Porque a varicocele tem um problema. O testículo, normalmente, ele é suprido por 3 artérias, mas, às vezes, ele é suprido por uma artéria única. E se, ao ligar as veinhas, a gente ligar essa artéria, o testículo vai sofrer uma atrofia testicular, tá? Então, isso aí lesa, mas piora a situação. Tudo isso tem que ser discutido com o paciente. Existem alguns pacientes que não operam de varicocele e conseguem gravidez. Existem alguns que operam e não conseguem. Então, é complexo. Você tem que examinar, tem que ver o espermograma, tem que discutir o casal, conversar com o Edilberto, como é que está a mulher, ela é fértil, está tudo ok, entendeu? A gente botar tudo isso na balança. Realmente, o que a gente tem que levar em conta é a idade da esposa, já que os óvulos envelhecem, o homem produz espermatozoide tudo de novo a cada 75, 80, 90 dias. Então, se você, por exemplo, tem uma esposa com uma idade avançada, 40, 39, 40, talvez não dê tempo para você operar, esperar resultado, porque quanto tempo você espera até quanto tempo você espera o resultado de uma cirurgia de varicocele, Rui? Nossa, isso varia, né? A gente repete o espermograma depois de um tempo, vê se teve resposta ou não, né? E a gente vai tatear isso, entendeu? Então... Você fez a varicocele, não teve uma resposta, eu acho que esses fatores principais são o que você falou aí. A idade do casal, quanto tempo eles querem ficar tentando, porque às vezes isso a gente discute inicialmente na cirurgia de varicocele. É importante vocês veem em quanto tempo vocês querem gravidez. Às vezes o paciente tem varicocele, eu contraindico a cirurgia da varicocele, eu falei, vai fazer uma fertilização assistida. Para você é melhor, por causa da idade, por causa do tempo em que vocês querem filho. Então, isso tudo a gente tem que botar na balança, né, do casal. E se, por exemplo, mais ou menos 50% dos homens têm varicocele à esquerda assintomática, né? Mais ou menos isso. Se você pega um casal jovem, em que ele tem um espermograma normal e no ultrassom testicular mostrou uma varicocele leve à esquerda, sem sintoma, você indicaria cirurgia nesse momento, não? Se não tiver atrofia testicular, eu acredito que não. Eu vou conversar com ele todos esses fatores, entendeu? Que a gente está conversando. Quer dizer, tamanho testicular, no ano que vem vai estar pior que esse ano, quando vocês querem filho.
E hoje a gente tem a facilidade, né, de oferecer isso, você oferece para os seus pacientes, armazenamento de esperma, né? O camarada às vezes não quer, às vezes ou tem uma doença, ou vai ter fazer um outro tópico para a gente discutir, vai fazer uma cirurgia, há pouco tempo nós fizemos uma cirurgia, armazenou o espermatozoide, vai fazer uma quimioterapia, quimioterapia lesa o parênquima dos testículos. Então é importante guardar espermatozoide. Então, talvez é uma coisa que não é relativamente cara, e é interessante, se ele fizer a opção de não operar. Ô, Rui, os urologistas estão cada vez mais conscientes e indicando o congelamento de sêmen para os jovens que estão aparecendo com um tumor de testículo, seminomas, que, aliás, incidem em jovens, né? Como que você vê isso? Você acha que é importante alertar os jovens, os meninos, se autoexaminarem, palpar o seu testículo, assim como a mama palpa, a mulher palpa a mama, por que não palpar o testículo, ver se sente dor, ver se sente alguma área mais dura? Porque o tumor de testículo, a gente tem vindo toda semana, garotos de 16 a 25 anos, congelar sêmen, porque estão com seminoma, tumor de testículo. Então, isso é uma prevenção muito importante. Eu acho que uma coisa que eu tenho visto, tenho pego alguns adultos hoje na faixa dos 40 anos com varicocele bilateral grave, que provavelmente começaram na adolescência já com uma atrofia dos testículos bilateralmente, uma produção muito pequena de espermatozoide, e que a gente poderia ter evitado isso se eles tivessem sido vistos lá atrás, né? Então, essa mensagem é muito importante a gente deixar aqui, né? Agora, tem uma pergunta aqui de um paciente, o seguinte: existem os urologistas que acreditam que a medicação ajuda na melhora dos espermatozoides, existem os urologistas que acreditam que não. Nós temos trabalho mostrando que os antioxidantes melhoram a qualidade e a quantidade de espermatozoide, outros que não. Como que você vê isso? Primeiro, em relação à primeira importante questão que você falou, a gente dá aula, a gente alerta os alunos, porque os alunos vão ser formadores de opinião, eles vão atender a turma no seu consultório, no pronto-socorro, tudo. A importância de, se for fazer uma quimioterapia, se for fazer uma cirurgia, por exemplo, tumor de testículo, os não seminomatosos, a gente faz uma linfadenectomia retroperitoneal, tira todos os gânglios no retroperitônio, atrás do intestino, onde passa o ureter, onde estão os rins. Então, isso aí afeta a ejaculação dele. Isso dá problema. Se for fazer quimioterapia, se for fazer radioterapia, preservar o espermatozoide. Então, procurar uma clínica especializada que tenha condição disso, conversar com o ginecologista, o CRH faz isso muito bem, a gente encaminha com toda certeza. Porque é muito triste você ver o paciente passar por um problema desse e depois ficar infértil por uma falta de informação, tá? Então, isso é muito importante. A segunda pergunta que você falou do rapaz... com relação às vitaminas, os antioxidantes. Vitamina. Antioxidante, basicamente. O óxido nítrico, ele é valorizado no padrão da formação do espermatozoide, na fertilização masculina. Eu tenho pacientes que eu gosto de usar, tá? Eu tenho pacientes que eu uso as vitaminas e miraculosamente, maravilhosamente, eles voltam, sou papai, estou aqui, tô... Então, eu acho que e eu sempre aviso, é um tempo a mais. O padrão do senhor, não tá, o espermograma não está tão bom, mas talvez isso possa ajudar um pouco. O senhor pode esperar um pouco para a fertilidade, ou para a fertilização da esposa, vocês querem já esse bebê, já quer. Então, tudo isso é discutido, né? E aí o paciente faz a sua escolha. Eu acho que é uma das arminhas que a gente tem. Tem gente que não usa, não gosta. A gente já fez alguns trabalhos aqui com o uso de antioxidantes, mostrando melhora, mas também é importante ressaltar que o uso excessivo desses antioxidantes, por tempo prolongado, pode até prejudicar, né? Porque o estresse libera radical livre, né? Isso pode prejudicar a motilidade, qualidade do espermatozoide. Então, os antioxidantes, segundo alguns autores, poderiam melhorar isso. E naqueles homens que, como você mencionou, tem cachumba, tem uma pergunta aqui assim,
E a cachumba, a gente sabe o grau de lesão que isso provoca nas células produtoras de espermatozoide. Ele está perguntando se tem como reverter isso, uma vez que houve lesão, aquela atrofia testicular que ocorre, diminuição da produção. O que você me diz? A cachumba, ela vai, a orquite pós-cachumba, né, ela vai dar uma fibrose testicular. A célula do testículo, ela é substituída por uma cicatrização ali. Então, isso lesa o padrão da formação do esperma. Você vai precisar ver se tem uma diminuição testicular grande, o que normalmente acontece pós-cachumba. Você vai precisar ver as respostas dos hormônios cerebrais ao testículo, como é que estão, para ver se a atrofia é definitiva. Pode combinar até com uma biópsia testicular para você ver se tem formação de espermatozoide ou não. Mas, normalmente, a orquite grave, bilateral, pós-cachumba, não reverte. É difícil. Uhum. Eu tive um paciente que teve uma orquite bacteriana feroz, bilateral, os testículos ficaram enormes, ficou internado, tomando antibiótico endovenoso, tudo. E eu achei que depois evoluiu para uma atrofia e ele conseguiu fertilidade. Deus abençoe. A gente tentou tratar, seguiu a sequência, viu os exames, tudo, e ele conseguiu fertilização. Mas o padrão é, se houver uma lesão, uma falência testicular, é difícil recuperar isso. Voltando aqui no assunto de congelamento de sêmen para pacientes que vão sofrer radioquimioterapia, principalmente quimioterapia por tumor testicular, a OMS preconiza, pessoal, mais ou menos, pelo menos 3 amostras seminais, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, pensando, é nos indivíduos que vão fazer vasectomia, nos homens que querem fazer vasectomia, né? Congelem seu material genético. Isso aí é muito importante, tá? Muito importante. A gente fala porque a vasectomia é uma das cirurgias de rotina do urologista, né? Hoje as famílias, 1, 2 filhos, o cara quer parar a produção familiar, né? Quer parar a descendência, a esposa também, os custos disso, tudo isso é levado em conta. Mas quando o casal, normalmente é o casal, às vezes o primeiro papo é com o homem, mas depois a gente conversa com o casal, tanto porque a mulher tem que assinar o consentimento, porque ela é sócia, né, do homem, ela tem que assinar um consentimento de que quer encerrar a produção de espermatozoide do marido. E a gente, quando conversa isso, eu sou muito brincalhão, eu bato papo, tudo, mas eu falo assim, ó, pode acontecer por briga, por desavença, vocês separarem. Vocês separaram, ele vai arranjar uma nova esposa, isso eu estou falando para ele, né? Você arranjou uma nova esposa, você quer... Primeira coisa que a nova esposa quer, e o casal vai almejar, é uma gravidez, é uma herança, é novo filho daquela união. Então, você tem certeza que se você separar, casar de novo, você não vai querer mais filho? Isso eu falo para o homem com toda certeza. Outra coisa que eu falo, eu tive o infortúnio de perder um filho. Então, a foto dele está em cima da minha cabeça aqui no consultório. Eu falo, olha, tá vendo os 2 rapazes bonitos ali? Um deles faleceu. Faleceu com 23 anos de idade. Se você tiver um infortúnio de perder o filho que você tem, você não quer mais filho, entendeu? Eu só faço vasectomia no camarada que fala não para as 2 perguntinhas, entendeu? E é difícil como é que você prevê o teu futuro, como é que você consegue esclarecer, prever uma situação futura. E aí você tem que ter certeza absoluta que não quer, porque o Rui vai muito frequentemente no CRH para quê? Para funcionar testículo de homem que fez vasectomia, é a principal causa, tem várias outras, mas sem dúvida. Que encerrou a fábrica num período e logo em seguida quer construir uma nova família e ter um novo filho. Então isso é muito importante. Se ele tivesse congelado o material dele, não teria que colher material no testículo, no epidídimo. Isso. Mas eu trabalho contra você. Eu falo assim no Pucamão. A primeira coisa que eles falam, doutor, congela e fala. Eu falei assim, se você está pensando em congelar,
não faz vasectomia. Você está pensando que pode ser que você tenha um novo filho, entendeu? Mas congelar é uma das principais indicações para isso. Para ele ter tranquilidade, se ele mudar de opinião, que ele achar que ele vai mudar de opinião, ele ter o espermatozoide dele ali para fertilizar a futura esposa. Beleza. Então, seguindo uma linha de raciocínio aqui para o pessoal que está em casa, quando a gente pega um casal jovem, que a esposa é jovem, tem menos de 30 anos, o marido é jovem e tem uma produção seminal normal, a gente, com trompas normais, o aparelho reprodutivo feminino está normal, a gente normalmente orienta a engravidar namorando. A gente orienta o momento, chama-se coito programado e namora. Às vezes a gente observa alguns espermogramas com uma alteração de motilidade, uma astenospermia, que muitas vezes com antioxidante eu consigo melhorar, e aí esse casal começa tentando engravidar de forma natural se estiver tudo bem, e o casal é jovem. Mas existem aqueles homens que têm uma diminuição de espermatozoide que não é grave, ou seja, não tem menos do que 5 milhões de espermatozoides, mas também não está dentro dos parâmetros normais. E se as esposas têm trompas normais, que é aquele órgãozinho que pega os óvulos, útero normal, reserva boa, idade boa, jovem, até uns 35 anos, a gente pode pegar esses espermatozoides, capacitar eles, selecionar e recuperando mais do que 5 milhões, podemos jogar eles nas trompas, né? Isso chama-se inseminação simples e esse valor de corte de 5 milhões é um valor aceito pela literatura médica que mostrou que, a partir daí, números maiores de espermatozoide, mais do que 5 milhões de espermatozoide com motilidade A, né, progressiva A e B, tem um resultado padrão de taxa de gravidez que varia, segundo a literatura, de 25% a 35%. Muito bem, mas aí nós temos aqueles indivíduos com uma quantidade muito pequena de espermatozoide, ou seja, menos do que 5 milhões de espermatozoides, e não importa o que a gente faça, essa quantidade não melhora. Você dá antioxidante, você opera varicocele, existe uma atrofia já instalada, ou fez químio, mas ainda tem uma produção, mas é insuficiente. Essa quantidade é muito pequena e aí a gente vai ter que lançar mão daquela técnica de fertilização in vitro que chama ICSI, onde se coloca o embriologista, eu espero que ali já esteja chegando aqui para explicar, pega um único espermatozoide e com uma microagulha coloca dentro do óvulo, que foi desenvolvida pelo Palermo em 1992, e eu até estava lá e vi isso acontecer, foi uma evolução muito grande nessa área. E aí, quando você tem que escolher o melhor espermatozoide para injetar no óvulo, quem escolhe é o embriologista. E então, nós temos alguns exames mais aprofundados que a gente pode fazer do que o espermograma para avaliar esses espermatozoides e ajudar a gente a escolher qual é o melhor. Não é isso? Quais exames que você pede para o seu paciente quando você está diante de um caso de alteração importante? Por exemplo, o teste de fragmentação, aquele exame de supermorfologia, de Bartov, que a gente faz aqui na clínica. Eu queria que você discorresse sobre isso e eu vou ver se ali já chegou enquanto você fala, tá bom? Okay. Existem, pode ocorrer o rompimento da barreira hematoespermática, um trauma, alguma agressão testicular, e se produzir anticorpos anti-espermatozoides. Então, existem as provas funcionais que a gente vai atrás para ver isso. Existem testes de interação com muco cervical, existe hemizona pelúcida, e provas funcionais a partir de dosagem de níveis intracelulares de atividades enzimáticas, dosagem de radicais livres de oxigênio, reação acrossômica, vários testes que a gente pode fazer. Às vezes até caminhar para um ultrassom escrotal, para, como o Edilberto falou no início, pode ser necessário um ultrassom transretal de próstata, porque às vezes o paciente tem uma vesícula seminal túrgida e tem por exemplo, uma atrofia de deferente, mesmo a gente não conseguindo no exame físico palpar, tá?
Então, tudo isso são exames que a gente tem que levar em conta. Basicamente, eu te falo o seguinte, eu peço o espermograma, persiste a alteração, a gente trabalha, a doutora Lígia chegou lá, eu trabalho em conjunto com a embriologista e com a clínica de fertilidade. Então, eu mando o paciente para vocês e aí vocês dissecam. É um certo comodismo, mas eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que respeitar as áreas que a gente atua e aquilo que a gente faz. Vocês são especialistas nisso. Então, eu mando o paciente e você vai dissecar os exames específicos para cada caso. Só de uma curiosidade, há pouco tempo eu estava com um nódulo de adrenal num paciente e ele começou a produzir alterações, aí eu mando para endocrinologista e eu não suspeitei de nada. Eu mando para endocrinologista para fazer os exames, tudo. Sabe onde é que a endocrinologista chegou? Num Klinefelter, né? Numa alteração genética. Ela que descobriu. Não fui eu que descobri, foi ela que descobriu, porque a gente trabalha em conjunto. Eu acho que é muito importante essa interação na busca de um bem único, que é o diagnóstico correto e o tratamento correto para o seu paciente. Então, eu queria perguntar para a Lígia quais são os exames diagnósticos que a gente tem no sêmen, num centro de reprodução, para avaliar a qualidade seminal. É o que eu mencionei aqui para o Rui, que quando a gente tem um indivíduo com muito pouco espermatozoide, a gente tem que procurar selecionar bem qual é o espermatozoide que a gente vai usar para fertilizar o óvulo com a ajuda do aparelho de X, que é aquele microscópio grande, invertido, que usa aquele sistema de microagulhas. Então, eu queria que você mencionasse para os casais o teste de fragmentação, a supermorfologia, os exames que você usa para ajudar a selecionar esses espermatozoides. Sim, a gente tem como base o espermograma, né, doutor Rui? Boa noite a todos no seu lugar. Mas o espermograma é um exame muito geral, né? A gente consegue ter uma visão geral de como está esse material, como está um pouco a saúde reprodutiva desse homem, né? Indo um pouquinho mais para frente, porque não basta apenas a gente ter uma quantidade ideal de espermatozoides, um volume ideal de sêmen, uma morfologia de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde, porque a gente sabe que existem alguns fatores relacionados ao DNA, a cromatina do espermatozoide, né? E que com o simples espermograma a gente não consegue avaliar. A gente tem os critérios estritos de Kruger, né, que existe uma avaliação muito detalhada a respeito da morfologia e que isso já é um passo muito maior do que o espermograma simples, né? E não é tão simples fazer esse exame de Kruger, a gente tem que ter pessoas muito bem capacitadas para poder fazer essa avaliação. Um passo acima disso seria a supermorfologia, que o Dr. Edilberto mencionou, que através de uma lente magnificada a gente tem um aumento de mais de 8.500 vezes com relação à visão dessa célula, desse espermatozoide, que a gente consegue avaliar a presença de vacúolo no citoplasma do espermatozoide. O que é esse vacúolo? Nada mais é do que o estresse oxidativo, que promove uma alteração no empacotamento do DNA dessa célula do espermatozoide, expondo esse DNA à fragmentação. E uma vez fragmentado esse DNA, ele não é que é incapaz de fertilizar o óvulo ou promover uma gravidez, mas ele pode provocar danos na formação desse embrião, como alterações genéticas, que pode provocar desde o aborto, né, do primeiro trimestre de gestação, até, inclusive, uma situação de fatores genéticos do embriãozinho, que pode vir a nascer um bebê, inclusive com alguma anomalia, né? Então, dentre os exames que a gente tem de avaliação do espermatozoide, do sêmen, né? Do espermograma simples, até essa supermorfologia, e também o teste de fragmentação do DNA. Esses são os principais. Entre eles, existem alguns outros, mas que nos dá, de fato, uma resposta a respeito da qualidade desse material. Eu diria que a supermorfologia e também o teste de fragmentação de DNA são os tops. Bom, aqui nós temos uma pergunta muito importante que nós estamos indo nessa direção aí. Uma paciente perguntou aqui, e no caso de não ter espermatozoide nenhum no ejaculado? Então, antes de entrar no que a gente pode fazer, eu quero perguntar para o Rui quais são as causas de ausência de espermatozoide no espermograma. As causas
obstrutivas e não obstrutivas, para a gente depois entrar que tratamento que a gente tem a oferecer. Basicamente, a gente fala isso que você falou. A azoospermia, você não encontrou espermatozoide no ejaculado. Existem obstruções, tá? E principalmente é uma obstrução ou no deferente ou no epidídimo, que é uma glândula em que armazena o espermatozoide produzido no testículo, na junção do epidídimo com o deferente. No deferente em si, a vasectomia é uma das principais causas de azoospermia obstrutiva, né? Porque é feita intencionalmente no sentido de obstruir a circulação do espermatozoide, ou às vezes na entrada do duto ejaculador na uretra prostática. Você pode ter uma obstrução ali. E essa é uma das causas em que mais frequentemente a gente pode resolver o problema. Você faz uma RTU, uma ressecção transuretral da uretra prostática na região onde abre os ejaculadores e o paciente passa a ejacular. Às vezes ejacula de maneira retrógrada, vai para a bexiga, às vezes ele ejacula normal o número de espermatozoides de acordo com a quantidade ressecada. Existem Fale. No caso das obstrutivas, Rui, o que eu observo aqui, que eu já peguei alguns casos que eu encaminho inclusive para você, indivíduos que foram operados de hérnia quando jovem. Isso aí é a ligadura iatrogênica. Isso. Né? Isso aí pode acontecer. E as infecções, né, genitais, as uretrites, que podem causar obstruções. Ela faz uma fibrose no deferente, no lugar de inserção ou no epidídimo, várias causas de epididimite, as infecções, as doenças sexualmente transmissíveis, ela pode fazer uma fibrose ali que entope o canalzinho na saída. Então, aí é uma azoospermia obstrutiva. Tem como a gente chegar a esse diagnóstico. E existe as azoospermias não obstrutivas. Então, basicamente, a gente vai fazer com causas de falência testicular. O testículo não está funcionando, não está produzindo mais espermatozoide e não tem obstrução nenhuma. É um problema, por exemplo, da cachumba, da orquite pós-cachumba, do uso de anabolizantes, de determinadas doenças crônicas que vão afetar a produção espermática. Então, tudo isso a gente tem que ficar em cima. Existem exames, diagnósticos para a gente chegar a cada uma dessas causas. É obstrutiva, não é obstrutiva? Às vezes a gente tem que fazer biópsia testicular para examinar, alinhar. Vamos passar para a doutora Lígia, ela vai no microscópio e vai ver. Tem sequência de formação de espermatozoide, tem espermatogônia, tem espermatócito primário, ela vê alguma coisa, está muito precoce a formação do espermatozoide, ou não consegue formar um espermatozoide, tudo isso para a gente determinar a gênese da causa da infertilidade. Muito bem. Existem os fatores hormonais também, né, doutor Rui? Isso aí, então muito importante nosso amigo investigar. endocrinologista vai ajudar. De repente, o hipogonadismo gonadotrófico, que precisa ser investigado, né? Avaliar se produz testosterona ou não. Ou não, então a gente no exame inicial que o Gilberto pediu, depois tem os exames complementares, que os hormônios são muito importantes. A gente vai ver a interação do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Como é que funciona a mensagem cerebral em relação ao órgão testículo. Produz direito espermatozoide, não produz? Recentemente, eu tive um caso de um rapaz que ele veio consultar com um quadro de azoospermia. Eu pedi a dosagem hormonal e os hormônios hipofisários estavam normais, mas os testículos pequenos. Normais não, o FSH e o LH extremamente baixo, os testículos um pouco diminuídos. E aí ele era da região de Campinas, ele consultou um colega nosso lá, urologista em Campinas, e ele estimulou o testículo com HCG durante 6 meses. E respondeu? O azoospermico, ele passou a ter 3,5 milhões de espermatozoides. Que dá para capturar. Várias amostras. E recentemente nós fizemos a fertilização com a ICSI e conseguimos vários embriões para eles. Falando em ICSI, eu acho que é muito importante a gente colocar um ponto que depois da ICSI, a gente deixou de avaliar, deixou de investir na causa masculina, né? Porque a ICSI resolve tudo. A gente fica muito cômodo, A gente pega um espermatozoide, um para cada óvulo e tá tudo certo. Né? Então, eu acho que até por conta disso, deixou de se evoluir muito nessa questão da investigação da parte masculina, né?
que a gente acaba negligenciando um pouco essa investigação hormonal, a questão das vitaminas e dos minerais, do espermograma, né? Porque, teoricamente, a gente tem um por óvulo, mas é a qualidade desses espermatozoides, né? O Rui, tem uma pergunta aqui de um caso que a gente tem bastante caso aqui. A gente já fez vários aqui. É um casal cujo marido é um cadeirante e quer ter filho. Ele quer saber como que funciona. Então, a pergunta que eu faço para você, como que a gente procede? Porque existe vários tipos. Tem o cara que é tetraplégico, tem o cara que é paraplégico, tem aquele que tem ereção, que não tem ereção, que ejacula, que não ejacula. Como que a gente pode conseguir obter espermatozoide nos diferentes tipos de cadeirantes que a gente tem uma experiência razoável aqui, né, nós dois? Sim, sim. Vai depender muito do local da lesão medular e aí a resposta dele à ejaculação, à não ejaculação, se a gente vai conseguir espermatozoide ou não. Se ele conseguir, a ereção é reflexa, né? Então, ele vai ter uma ereção, normalmente no lesado medular, reflexo. A gente teve a oportunidade de trabalhar na antiga Ardef, aqui em Rio Preto, assistência pública, né? Em que a gente fazia e tentava fazer isso aí também. Existem estimuladores para quem não consegue uma ejaculação, em que se consiga recuperar uma quantidade de espermatozoides suficientes para a fertilização assistida ou para a gravidez da esposa. A gente pode fazer estimulação para a ejaculação, fazer com que o paciente ejacule via uma estimulação que normalmente é feito anal. É um eletroestimulador anal em que você estimula a ejaculação do paciente. Às vezes você não consegue fazer isso ou tem dificuldade do aparelho, tudo, a gente precisa fazer uma punção direto do epidídimo, colher espermatozoide ou uma punção testicular, se não conseguir, e aí a gente já passa o espermatozoide para a doutora e a doutora já acha os melhorzinhos, né, para fertilizar. Provavelmente ele tenha espermatozoide, ele não vai ter uma lesão testicular por causa da lesão medular dele. Entendeu? Ele vai ter uma dificuldade de emissão de espermatozoide, só de ejaculação. A gente observa que, às vezes, que a qualidade seminal não pode não ser boa pela posição dele ficar sentado o tempo inteiro, superaquecer, mas muitas vezes a gente consegue congelar e guardar material. Guardar material é outra coisa. Quando a gente vai lá, às vezes funcional, às vezes... a doutora Lívia, ela é muito exigente, ela sempre quer um pouquinho mais, quer dizer, ela quer para guardar, né? Quer para armazenar, para outra chance, uma outra gravidez, para selecionar e às vezes para uma outra gravidez, consegue a gravidez e quer uma outra gravidez, está lá guardado e pronto. Né? Então, tem uma pergunta aqui que a paciente pergunta se com 5,5 milhões de espermatozoide, qual é a técnica que estaria indicado? Com 5,5 milhões, a princípio seria a fertilização in vitro com a injeção do espermatozoide no óvulo. Agora, às vezes, dependendo da idade dela, se ela for jovem, podemos tentar algum tratamento para melhorar um pouco e cair na zona de uma técnica mais simples, que é a inseminação simples, que precisa ter de bons 5 milhões. Mas com 5,5 milhões no total, você tirando os anormais e os mortos é muito pouco. Teria que ser uma técnica in vitro, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, falando a respeito do tempo da vasectomia, né? Que o marido fez vasectomia, doutor Rui. E se vale a pena reverter. A gente sabe que após 5 anos da vasectomia, começa a ter uma diminuição da função testicular na produção de espermatozoide. E além da formação de anticorpos anti-espermatozoide, né? Que também tem uma técnica para você pesquisar isso. Então, a gente sabe de vasectomia o seguinte, quanto mais tempo, menor o sucesso. Mas a gente já teve experiência aqui de conseguir recuperar espermatozoides depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos. 33 anos aqui. A recorde é 33, né? Agora, o homem fez vasectomia. Até
até quantos anos de vasectomia você acha que o resultado na reversão cirúrgica com microscópio é bom? E a partir de quando você acha que o resultado é ruim? Isso é difícil, pela experiência da gente, a gente bota na balança para ele decidir o que ele quer fazer, entendeu? Porque um fator muito importante nisso, porque muita gente vem no consultório do urologista procurando reversão. Eu quero reverter a minha vasectomia, porque eu estou com uma nova esposa, nós queremos filho, eu quero tudo. Então, a gente bota muito em cima da mesa dele quantos filhos você vai querer. A reversão, ela é definitiva, você quer deixar, não vai querer deixar depois de produzir espermatozoide para fazer uma vasectomia de novo. Não é uma boa para você que já fez vasectomia, talvez uma fertilização, ir lá, põe uma agulhinha, tira e implanta, do que você fazer uma reversão, que é uma cirurgia mais cara, que é uma cirurgia que requer microscópio, que é uma cirurgia que tem que ser feita bilateralmente, que é uma cirurgia que toma uma anestesia para ser feita, porque ela é demorada. Então, tudo isso a gente pondera com o doente. Hoje em dia, o que eu tenho visto no consultório é que a maioria prefere ir lá colher uns espermatozoides, armazena alguns, tá? E olha que a reversão sou eu que faço, eu ganho da reversão, né? E eu ganho mais do que uma punção. Mas a gente é obrigado a orientar isso para o paciente, que às vezes é muito melhor uma punção e armazenar espermatozoides, e você vai ver quantos filhos você quer ter, do que fazer uma reversão de vasectomia. E pode ser que nem fique tão bom. Isso, aí, além do que isso aí, quanto mais tempo, menor o sucesso, você tem chance de não conseguir espermatozoide na reversão, né? Às vezes acaba caindo na punção do mesmo jeito, né? Isso. É importante orientar isso, mas tem pacientes que querem fazer a reversão, a gente faz perfeitamente. Beneficência tem microscópio cirúrgico, é usado para neuro, a gente consegue fazer, não tem dificuldade, mas tem que ser colocado na balança. Uhum. Tem uma pergunta aqui, Rui, que está pedindo para explicar melhor sobre a punção. A punção para coleta de espermatozoide. Precisaria ter uma anatomia aqui para mostrar. Mas, um desenho. Mas basicamente, o testículo é uma bolinha, né? E essa bolinha tem, na parte posterior dela, como se fosse uma cobrinha ligada a essa bolinha, que é o epidídimo. O testículo produz o espermatozoide e ele vai ser armazenado no epidídimo. Centraliza para ali ser armazenado. E do epidídimo vai sair o deferente, que vai levar o espermatozoide até a uretra prostática, até a próstata, para depois ser ejaculado pelo pênis. Então, na punção, a punção mais simples é uma punção do epidídimo, onde ele fica armazenado. E é feita uma anestesia, Rui? Normalmente a gente faz... não. A gente faz uma anestesia local, a gente faz uma sedação, como se fosse uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva, uma biópsia de próstata, em que o paciente ele dorme, né? Ele dá uma relaxada e fica aí. E hoje tem um santo remedinho que dá uma amnésia. Então, o anestesista injeta uma substância que no pós-operatório o paciente não lembra dessa agressão da punção. Né? Mas a sedação, ele dorme mesmo. Ele dorme completamente. E é um soninho gostoso. Soninho gostoso e o principal, não lembra do que foi feito depois, entendeu? Que é a anestesia da colonoscopia, da biópsia de próstata, endoscopia digestiva, é a mesma coisa aí na punção. E acorda rapidinho, super bem. Acorda rapidinho, tranquilo, o anestesista está do lado. E a gente procura primeiro fazer uma punção desse epidídimo, tá? E achar, normalmente, às vezes, ele pós-vasectomia, por exemplo, o epidídimo normalmente está dilatado. Por quê? Porque está obstruído o deferente. O epidídimo dilata. Existe, a grande dúvida das pessoas, o que acontece com o espermatozoide é absorvido. Ele forma, não consegue ser ejaculado, porque está obstruído, é absorvido. Então, você funciona esse epidídimo com anestesia geral, né? Com uma anestesia, uma sedação, não entuba, não faz ventilação, não é nada. É uma sedação, uma dormidinha, que nem a colono e a endoscopia. E você... Mesmo da coleta de ovo. Como?
É a mesma É a sedação mesma que a da gente Mesma faz. sedação, mesma sedação. É. E você, além disso, a gente ainda infiltra o cordão espermático, o cordão onde passa a artéria, a veia, o deferente e o nervo. A gente infiltra com anestésico, para não ter dor local pós-operatória. Então, isso é um procedimento tranquilo de ser feito, relativamente rápido, tá? E a gente funciona e já coloca numas plaquinhas e já passa para a doutora Lígia olhar no microscópio. Achou espermatozoide? Não achou? A doutora Lígia tem um aparelhinho lá que dá choquinho do espermatozoide, ele sai todo lépido e fagueiro, né? Então, Se diverte com a agulha. Isso, agulhinha. Então, Tem ela laser consegue... também. Laser. Então, eles estão... O CRH está completamente bem equipado para oferecer isso, né? Então, ela consegue separar os melhores espermatozoides dentro das classificações embriológicas do melhor espermatozoide para fertilização. Então, tem uma pergunta aqui que eu preciso responder, né? A falha de implantação do embrião também pode estar relacionada à qualidade do espermatozoide? Com certeza, porque se o espermatozoide não é bom, ele pode até ter uma morfologia boa, mas ele não tem o DNA íntegro, né? O DNA perfeito, pode sim formar um embriãozinho, pode fertilizar, o embrião se dividir, chegar em blastocisto, mas ele pode ter uma alteração e não implanta. Né? Então, Não a qualidade implanta, dos espermatozoides... a gente já viu no consultório pacientes bem idosos, com mulheres mais novas, e que conseguem fertilização. Sim. Não é porque ele é mais velho que ele não tem espermatozoide capaz de fertilizar. Quanto mais velho, diminui a linhagem, tudo isso a gente tem que orientar. Agora, você sabe, vou passar para vocês uma pergunta, eu vou perguntar agora. De infertilidade masculina, que o doente frequentemente vem no consultório, ele pergunta assim: doutor, dá para escolher o sexo da criancinha? O que vocês acham? Assim, existe sim. Que deve ser uma das perguntas mais feitas para vocês também. Sim, né? Existe uma ética envolvida em toda essa situação, né? Existem duas maneiras de fazer isso. Quando você forma o embrião e faz uma biópsia para estudo genético, para evitar doenças como o síndrome de Down e outras síndromes, no diagnóstico desse embrião vem o sexo também. Até porque se estuda o cromossomo sexual. Então tem que vir se é menino ou menina, né? XX ou XY. O grande dilema ético Mas aí já está formado, né? Já está formado. Agora, no espermatozoide, a gente sabe que os espermatozoides Y são mais rápidos e os X mais lentos. Existe uma técnica que dá para você tentar favorecer um determinado sexo, mas tem uma margem de erro que varia em torno de 25% a 30%, né? Segundo alguns trabalhos. Agora, quando você amplifica o espermatozoide 8.500 vezes, como a Lígia falou, pelo formato da cabeça, dá para ter uma ideia. Essa é uma coisa, essa é uma observação assim minha, que ainda não tem nada publicado, né? É um formato muito sutil que sugere que teve uma situação que a gente acabou conferindo essa análise com um teste que a gente mandou de genético, né? E debateu. Mas não tem como eu medir. A pergunta é assim, o cara não vai, o paciente, o casal não vai até vocês para pedindo isso, vocês não fazem? Não. Se for só para fazer fertilização para sexagem apenas, e ela é jovem, nós recusamos sempre, toda semana, tá? Todo mês. Agora, se ela tem uma idade mais avançada, 38 anos ou mais, e vai fazer um estudo genético para selecionar o embrião, aí vem 2 embriões lá, um masculino e um feminino, ela tem o direito de escolher o que ela quer transferir. Mas ela teve uma indicação médica. Simplesmente para escolher o sexo, nossa, todo mês tem caso assim, e a gente já decidiu aqui em equipe, não foi uma decisão só minha, que a gente não vai fazer por uma questão ética. O tempo vai acabar, viu? Daqui a pouquinho, acho que a gente tem mais 5 minutinhos para avisar. E eu queria ter mais uma pergunta aqui de um casal. Ele está dizendo aqui que ele tem pouco esperma e a esposa ovário micropolicístico. Será que tem chance de engravidar? Sem dúvida. Existem várias técnicas, principalmente tendo espermatozoide. O máximo que pode acontecer é ter que usar essa técnica de ICSI para pegar o espermatozoide e colocar no óvulo. Com relação ao ovário policístico, é um ovário que tem problema
na ovulação, né? No crescimento, na ruptura do folículo e na ovulação. E isso existem hoje vários indutores e medicamentos para tratar isso. Isso já não é um problema. É um ovário que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um ovário que a gente chama de tudo ou nada, ou ele não responde à indução, ou ele responde em excesso, então requer experiência, mas isso não é problema, né? Agora, eu queria mencionar uma coisa aqui, para terminar, naqueles indivíduos que não têm espermatozoide, que a gente chama de azospérmico, e que não é uma obstrução, que são os quadros mais difíceis que a gente tem de achar espermatozoide. E muitos deles me perguntam que por que não fazer biópsia antes para ver se tem espermatozoide antes do procedimento. Então, a história mostra para a gente que o indivíduo que é azospérmico, dentro do testículo, existem ilhas que ainda produzem algum espermatozoide, mas que eles não conseguem sair vivos lá na ejaculação. E que, às vezes, na biópsia, se acha essa ilha, biopsia, o embriologista diz, não, aqui tem espermatozoide, esses espermatozoides são em número muito pequenininhos, você congelar e descongelar, eles não sobrevivem. E, às vezes, era só aquele local que tinha espermatozoide. Aí você volta depois, cria uma fibrose local, você não encontra mais e não tem mais em nenhum outro local. Por isso que hoje a gente opta por mexer no marido no dia que colhe os espermatozoides. Ao mesmo tempo, isso. A esposa, no segundo tempo, que entra o urologista e faz a biópsia, a punção, porque às vezes você encontra raros espermatozoides, mas que estão vivos e naquele momento vivo ali já pode pegar e injetar no óvulo e obter embrião. Sem ter que passar pelo processo de congelamento, né? E o congelar e descongelar quando é muito pouco espermatozoide, na grande maioria das vezes eles não sobrevivem. E aí você morre na praia de novo, tem que pôr ele na mesa de novo e fazer tudo isso. Isso é muito importante, se avisar o paciente dele. Eu não vou fazer isso por causa disso. Exatamente, exato. Então, isso daí é muito importante a gente falar. E claro que existem, você como urologista sabe, tem situações que você já fala que vai ser mais difícil ou mais fácil encontrar espermatozoide. Por exemplo, se o indivíduo tem o hormônio hipofisário elevado, os testículos muito atrofiados, é muito difícil que você encontre espermatozoide. Você pode encontrar, mas vai ser mais difícil do que no indivíduo que tem um testículo de tamanho normal, não é isso? Com certeza. Isso que eu conversei sobre aquele caso meu, que é endocrinologista, que descobriu um Klinefelter, é importante a gente trabalhar em conjunto. A endócrino, o ginecologista especialista em fertilidade, o urologista, o que precisar para a gente conseguir isso aí, né? Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de falar os aspectos da Sociedade Brasileira de Urologia em relação ao homem, tá? Então, como o Gilberto falou no começo, orquidopexia, descer o testículo até o primeiro ano de vida, detecção precoce de infecções genitais, redução de estresse, controlar tabagismo, alcoolismo e uso de drogas. Identificar e reduzir fatores ocupacionais e ambientais que causam infertilidade. A gente não falou isso na live, mas aumento de pessoa que trabalha em aumento de temperatura, diminuição muito grande de temperatura, uso de quimioterápico, de radioterapia, tudo isso são fatores que alteram. Anabolizante. E muito importante, congelar sêmis antes de rádio, de químio, de cirurgias que alteram a ejaculação. Simpatectomia é uma dessas cirurgias. Controlar doenças crônicas, a parte mágica, né? Hipertensão, diabetes. Síndrome metabólica, obesidade. Síndrome metabólica está muito em voga hoje em dia. E cirurgia de varicoceles em adolescentes, se você tiver testículo assimétrico. Você tem que mexer isso aí. Essas são as dicas da Sociedade Brasileira de Urologia em relação à infertilidade masculina. Com relação, uma coisa que eu pego bastante aqui, ciclistas profissionais, tem aqueles que usam anabolizantes, mas aqueles caras que andam 100, 150 quilômetros por semana de bicicleta. Está aumentando isso muito. Aqueles treinadores de cavalo, de quarto de milha, de manga larga, que passam o dia em cima do cavalo. Isso também é um fator ocupacional importante, não é? 30 segundos.
Isso, o trauma, tá batendo a próstata, tá batendo a entrada do ejaculador ali, e isso às vezes dá prostatite, às vezes dá alteração de fertilidade, é muito importante. 30 segundos, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar batendo papo sobre um fator tão importante que é a fertilidade masculina junto com a turma do CRH, doutor Gilberto e doutora Lígia. Prazer ter você, doutor Rui. Prazer nosso, Rui. Foi muito agradável falar de um assunto que a gente